Olá, povo de Deus, paz seja convosco, amém? Que a paz seja sobre sua vida, seja sobre sua casa, que a paz seja sobre a nossa nação. Estou muito feliz por poder estar aqui novamente, para poder trazer uma meditação da palavra de Deus para a sua vida. Espero que Deus possa impactar a sua vida com essa palavra, trazendo conforto, trazendo paz ao seu coração, nesse tempo difíceis que nós temos vivido, amém? Então, queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia, nós vamos ler Êxodo capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos aqui, vamos tirar alguns ensinamentos aqui da palavra de Deus para nós. Êxodo 14, eu vou ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado o rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso? Havemos deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos em todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com mão alta. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampando junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram-se os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aqui. Então, o tema da mensagem aqui hoje é o que fazer quando não existe saída. O que fazer quando não existe saída. E a gente vai analisar esse texto junto e vamos tirar algumas lições, alguns itens aqui que Deus quer nos ensinar, né? Seguindo ali Romanos 15:4, que o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para nos trazer esperança. Então é exatamente isso que nós vamos fazer sobre essa passagem de Êxodo. E aí aqui a gente analisando então quem é Israel nesse texto. Israel nesse texto é o povo de Deus sem saída, né? Mas o povo de Deus fica sem saída? Às vezes fica, né? E aqui nós vamos ver como agir então em tempos que em momentos que nós não temos saída, que nós não encontramos saída. E aí aqui Israel, então, sai do Egito, né, em direção à terra prometida, conforme a própria direção de Deus. Eles se deparam, param e acampam-se à frente ao mar, né, e de repente, então, Faraó, que tinha deixado eles irem, começa a persegui-los. E o que acontece com Israel? Israel conhece esse poder do inimigo, né? Porque Israel foi escravo desse inimigo e sabe o poder que existia nesse exército inimigo, né? A gente pode ver ali no verso 7 a força do exército de Faraó, né? E ele não estava brincando. Então, esse inimigo aqui, ele veio também para matar, roubar e destruir todos os filhos de Deus, né? E era a nação mais poderosa naquela época. Então, esse era o inimigo. E aí, no verso 7, a gente viu ali, ele separou 600 carros de guerra, mais todos os seus oficiais de guerra, e foi atrás do povo do Egito, né? E o povo de Israel, então, saindo do Egito, a caminho da terra prometida, pararam ali de frente com o mar, e de repente eles olham e vê o inimigo vendo, né? E naquele lugar que eles pararam, em frente ao mar, não tinha como se esconder, não tinha outra saída, não tinha montanha, não tinha barco, não tinha como nadar no mar vermelho. Então, sem saída, literalmente sem saída. E aí aqui
nesse momento, nessa situação, no meu ponto de vista e no seu ponto de vista, a gente avaliando a situação, as chances eram zero, né? Não tinha saída, né? E aí vem a pergunta, então, o que fazer quando não existe mais saída? E aí é o que nós vamos tirar algumas situações. A gente tem um ditado popular que fala, né? Aquilo que não tem remédio, remediado está. Mas nós, queridos, que somos povo de Deus, para nós o que não tem remédio, Deus é a cura. É diferente, querido. Nós sabemos que, ainda que para nós, aos nossos olhos, pareça que não tenha saída, nós servimos e cremos num Deus do impossível. Porque é nesse tempo, querido, que nós estamos vivendo parecido com hoje, que muitas vezes, de repente você está aí na sua casa, você não tem visto a saída. É agora, querido, que nós temos que ser cristãos. É agora, querido, que nós temos que manifestar o poder da fé do Senhor nas nossas vidas. E aí nós vamos chegar ali mais à frente da mensagem, vamos entender o que nós precisamos fazer, então, para sair desse tempo. Lembre-se, querido, nós somos um povo escolhido de Deus, assim como esse povo de Israel que estava ali de frente para o mar e o inimigo vindo atrás, nós também, querido, somos o povo escolhido de Deus, amém? E aí a gente seguindo então agora, a gente pega o verso 10 que diz: e aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Querido, é momento agora de nós, como o povo de Israel, clamar ao Senhor. E aí a minha pergunta para você é: você tem clamado, querido, na sua casa? É muito mais do que orar, querido, é você clamar pela presença, pelo socorro de Deus nesse momento. Nós precisamos, querido, hoje, no momento que nós vivemos todos, querido, precisamos clamar, né? Tanto que nós temos na nossa igreja o nosso relógio de oração, 24 horas pessoas orando e clamando por esse tempo que nós temos vivido, para que Deus possa mover a sua mão poderosa. Então, não tem saída, a porta está fechada, a coisa está feia, você está triste, desanimado, você até chegou a perder a confiança, querido, clame ao Senhor, clame ao Deus que abre portas, clame ao Deus do impossível, querido, clame ao Deus que opera milagres, clame a esse Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer, clame ao nosso Deus que abre caminhos onde ninguém imagina que seja possível. Foi o que ele fez mais à frente. Ele abre caminhos, querido, onde ninguém imagina que possa existir um caminho. Então, o primeiro item aqui, clame ao Senhor, clame ao Deus do impossível. Porque, querido, ele tem todas as saídas, ele tem todas as respostas, ele tem a solução para a minha e para a sua vida, querido. Ele tem. E o que nós precisamos fazer é o que o povo fez: clamar a Deus. Que você possa clamar a Deus na sua casa, meu querido. Que você possa clamar ao Senhor. E aí a gente seguindo aqui no capítulo 14, no verso 13, diz o seguinte: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Êxodo 14, 13. Segundo item aqui, o que nós precisamos fazer quando não tiver saída aos nossos olhos? Querido, controle o seu medo, controle o medo. Qual que é a diferença, querido, do corajoso e do medroso? É que o medroso, ele deixa o medo dominar. E quando o medo domina, querido, vira um pavor, aquele medo incontrolável faz com que simples coisas que você consegue fazer, você para de fazer porque esse pavor toma conta, você não consegue tomar uma decisão, você não consegue fazer coisas simples, né? Aqui a gente pode dar um exemplo daqueles filmes de suspense que tem o bandido que está correndo atrás da mocinha, e aí tem aquela cena que o bandido está com a faca na mão, a mocinha está correndo em direção ao carro, tremendo, ela abriu a porta do carro 30 vezes no dia e naquela hora ela não consegue abrir, a chave cai, e aí tá vindo o bandido. É mais ou menos isso, querido, que o medo faz. Quando a gente deixa o medo tomar conta, ele paralisa. A gente não consegue fazer as coisas, a gente não consegue pensar, a gente não consegue tomar uma decisão, né? Não existe ninguém que não tenha medo, mas o corajoso, ele consegue controlar esse medo, querido. Então,
Nessa noite, o que Deus está falando para nós é: controle o seu medo. Se você está deixando com que esse medo tome conta da sua vida, querido, quando você for orar e clamar ao Senhor, peça para Ele tirar isso de você. Confia no Senhor, querido, confia no Senhor. O inimigo, a gente está vendo o inimigo está vindo, mas maior é o nosso Deus. Nós não vamos ficar parados em nome de Jesus Cristo. O medo não vai nos controlar. Amém? O medo não vai nos controlar. Então controle o seu medo. O outro item, em Êxodo 14, 13 mesmo, a gente lê ali que Moisés, porém, disse ao povo: não temais e estais quietos. Querido, existe um tempo também que é necessário a gente se calar, a gente ficar quieto, a gente ficar em oração, esperando e aguardando o agir da mão de Deus, querido. Aqui a gente percebe, querido, que nesse momento aqui, uma parte do povo começou de novo a murmurar: vamos voltar, vocês trouxeram a gente aqui para morrer aqui, né? Então vamos voltar, vamos ser escravos de novo. Querido, não tem volta. O Senhor te libertou, você é livre, não tem volta para o mundo, não tem volta para o pecado, não tem volta para aquilo que te prendia. O Senhor te libertou e Ele vai te dar a vitória. Então tem momento que nós temos que nos calar, não temos que murmurar, não temos, querido, que ficar, por que eu estou passando isso? Mas, Senhor, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Lá em Eclesiastes 3, que fala do tempo, existe tempo de falar, mas existe tempo de calar. E, querido, quanto mais eu falo também, muitas vezes nervoso, murmurando, querido, mais longe vai ficando, vai dificultando a presença de Deus chegar, né? A gente vê esse próprio povo de Israel, o quanto eles demoraram depois nesse deserto por murmuração. Então, querido, nesse tempo também, de repente, existe um tempo de silêncio. Acalma, aquieta teu coração, traga paz para o teu coração, porque aí você vai conseguir ouvir a voz de Deus direcionando você, querido. E o item 4 aqui, querido, veja com os olhos da fé, né? E em Êxodo 14, 13 ainda, Moisés fala: e vede o livramento do Senhor. Aquilo que iria acontecer, ainda não tinha acontecido. Moisés falou: olha, veja à frente que Deus vai nos livrar. A fé, querido, é isso, a gente vive por aquilo que a gente crê e não por aquilo que a gente vê. É o que Moisés está falando: vede, vai acontecer, pela fé o nosso Deus vai nos livrar. Que você possa ver com os olhos da fé, querido. Tudo isso que nós estamos passando, querido, vai ter um fim. Vede, já olhe lá na frente como vai ser o teu retorno para a igreja, como você vai vir com a tua família para a igreja, como você vai buscar a presença de Deus, porque eu sei que você tem buscado muito, tem clamado muito a presença de Deus na sua casa. E, querido, você não está só. A palavra fala em Êxodo 14, 14, diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós. Então, querido, o Senhor é conosco, a gente está vendo o inimigo, mas maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está com você. Nós somos filhos, nós somos servos, nós somos o povo de Israel, querido, e jamais o Senhor vai deixar de nos amparar. O Senhor é com você, o Senhor é com a sua casa, com a sua família. Receba a presença do Senhor nessa hora, querido, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Então, amados, nessa noite, o que Deus está nos ensinando aqui, então, quais são os itens, o que nós precisamos fazer quando aos nossos olhos nós não temos mais saída. 1, clame ao Senhor. 2, controle o medo. 3, é tempo às vezes de se calar, de se acalmar. E 4, querido, veja com os olhos da fé. Veja com os olhos da fé. Vamos viver por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós temos visto. Nós estamos vendo sim o mar aqui, nós estamos vendo o Faraó lá, mas nós estamos olhando a terra prometida, que é aonde Deus prometeu, é aonde nós vamos chegar em nome de Jesus Cristo. E creia, querido, você não está só. Você não está só. Amém? Então, a palavra nessa noite que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você seria isso. E agora eu quero orar por você. Quero orar por você, pela sua família, para que o Senhor venha trazer sobre sua vida essa calma, para que o Senhor venha despertar sobre a sua vida essa paz que talvez você não está conseguindo ter nesse tempo.
que você possa fechar os seus olhos agora e nós vamos orar junto em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo por essa palavra, Pai, e eu peço agora, Pai, que o Senhor visite o lar desse irmão, dessa irmã que está assistindo agora essa palavra, que o Senhor possa entrar agora com a tua presença, com a tua provisão sobre este lar, Pai. Senhor, esse irmão tem clamado a Ti, essa irmã tem clamado a Ti, que o Senhor possa mover, Pai, a Tua mão sobre cada vida, sobre cada lar agora que está, Pai, assistindo essa mensagem, Pai querido. Senhor, nos ensina, Pai, a viver um tempo de fé, Senhor. Nos ensina a olhar, Pai, com os olhos da fé nesse tempo que nós temos passado, de olhar, Pai, o futuro, esse livramento que o Senhor vai nos dar, Senhor. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor entra com a Tua providência, Pai, que o Senhor coloque a Tua mão sobre cada lar, sobre cada família, sobre a nossa nação, sobre os estados, sobre os municípios, Pai, que o Senhor entre com o Teu poder. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está na direção e no controle de tudo, e que essa luta, Pai, vai passar, e que o Senhor, Pai, o Seu nome, Senhor, será engrandecido através dessa luta, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está preparando o Teu povo para um novo tempo, um tempo de curas, de milagres, de manifestação sobrenaturais do Teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo. Peço que o Senhor abençoe agora essa vida, essa família, Pai, que está necessitada, Senhor, de paz, que está necessitada, Senhor, da Tua presença, Pai, que o Senhor venha hoje entrar nesse lar com a Tua presença, com a Tua provisão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e fique firme, querido, porque é o Senhor que peleja por nós. Amém? Deus abençoe.